Olá! Você conhece os parlamentares da Câmara de Vereadores de Santa Maria? Aqui nesse espaço, no programa Mandato em Pauta, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos vereadores que atuam aqui na Casa Legislativa. Neste programa, estamos recebendo o vereador Werner Hempel, do PCdoB. Ele que está no seu 7º mandato e é um dos vereadores mais experientes atuantes nesta legislatura. Vereador, agradecemos muito a sua presença aqui, para prestar contas do seu mandato e emprestar também o seu conhecimento parlamentar aqui nesse programa Mandato em Pauta. Muito obrigada, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. É muito importante estar aqui, porque a TV Câmara ela é denominada de o canal da cidadania, E é assim que tem que ser, Ela precisa dar oportunidade a todos os parlamentares indistintamente para exporem aquilo que pensam, aquilo que estão fazendo, e é, sobretudo, um canal para a população. É um canal menos para nós, mas mais para ter absoluta possibilidade da população saber o que está acontecendo aqui. Perfeito, vereador. É essa a nossa função enquanto comunicadores públicos, E é isso que a gente procura fazer diariamente, nossa equipe de comunicação. Eu quero começar lhe perguntando qual a diferença do vereador que estreou lá em, deixa eu ver a minha colinha aqui, lá em 93, e agora o Werner de 2025 enquanto parlamentar. O que mudou ao longo dessa trajetória? Qual a experiência que o senhor traz, diferente neste mandato? Eu sou um dos vereadores, que quando entrei no meu primeiro mandato, eu tive uma atividade no interior que era o movimento estudantil, eu dentro do movimento partidário. Portanto, eu já vim para a Câmara com alguma experiência. Alguns começam a sua atividade política, discursos e coisa que a gente veio antes. Naquela época, eu considero que eu era muito mais intempestivo. Quando a gente é mais jovem, a gente tem vontade, às vezes, de resolver a coisa na porrada, como você diz, no confronto. E uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo é que não é necessário falar muito aqui, mas quando a gente fala, tem que falar bem. Porque quando nós falamos excessivamente, somos obrigados a repetir as mesmas coisas sempre. Então, quando a idade vai chegando, a gente é mais comedido. Isso não quer dizer que a gente esteja perdendo a nossa capacidade de se indignar, de ir para cima e fazer as coisas como tem que ser feitas. Eu considero que hoje eu estou muito mais preparado para atuar em qualquer nível, mas estar na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria já é muita coisa. Vereador, o senhor falou um pouco sobre essa sua posição, essa nova posição, mas o senhor continua sendo um ótimo orador, eu diria até dos melhores oradores que nós temos aqui na Câmara, e fora dela também, o senhor também é conhecido por esse poder de oratória, de persuasão. Por que isso é importante para um parlamentar, ainda mais nos dias de hoje, que a gente lida com o ineditismo, enfim, com as coisas tão superficiais? No meu primeiro mandato, eu fui convidado pelo Heitor Peretti, que foi meu assessor, para ter um churrasco lá com 2 pró-reitores do Gilberto Aquino Benetti, e um deles era o Alceno Ferri. O Alceno Ferri, quando nós nos encontramos lá, ele disse o seguinte para mim: Werner, leia muita poesia. Poesia é fundamental para quem fala. Mas eu acrescento que não é só isso. Nós precisamos ler sobre muitos assuntos. Nós precisamos saber um pouco de muito, que é muito melhor do que saber muito de pouco. Saber um assunto só. Então, na medida que nós diversificamos a nossa linguagem aqui, inclusive, independente daquela linguagem coloquial dos políticos, com frases prontas, eu acho que isso é importante. E, além disso, o pronunciamento ele tem que ter início, meio e fim. E o pronunciamento, no seu fim, tem que guardar relação com o início. Porque, senão, fica uma salada de frutas. Eu penso que isso a gente aprende com o tempo.
Vereador, uma das suas características é também trazer assuntos fora do âmbito local. Então, várias vezes o senhor traz assuntos que estão sendo debatidos no mundo, por exemplo, como é o tema da Palestina, que é um tema que o senhor tem falado bastante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de trazer esses assuntos para o âmbito local para serem discutidos também no Parlamento Municipal. Quando as pessoas dizem que tem que se falar no município, e não se deve ficar falando sobre outras coisas fora daqui, isso é uma visão obtusa, eu diria, né? É uma coisa sem fundamento, porque Santa Maria está dentro do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está dentro do país e o nosso país está dentro do mundo. Cada coisa que influencia o mundo, o Brasil e o Estado, influencia diretamente Santa Maria. Por exemplo, eu tenho falado bastante sobre a questão dos juros no país. Aí as pessoas, mas lá vem o Werner de novo com a questão dos juros. Mas a questão dos juros impacta a economia aqui. E na medida que muitas empresas têm quebrado no país, o governo federal arrecada menos impostos, porque tem empresas fechando, e o fundo de participação dos municípios de Santa Maria também cai. Ou seja, as coisas se relacionam. Então, na questão da Palestina, é uma questão que, além de tudo, é uma questão de humanidade, né? Dizem que eu falo pouco sobre a guerra da Ucrânia, mas na guerra da Ucrânia tem a Rússia de um lado, com armamentos, e tem a União Europeia fornecendo armamentos para a Ucrânia. Eles atiram bombas uns nos outros. Mas na questão da Palestina, e eu quero deixar muito claro que eu não sou contra o povo judeu, tenho amigos que são dessa origem, que são sensacionais, não se trata disso, eu tenho absoluta, assim, chega-se uma raiva contra a atuação do sionismo, do governo de Israel. E lá existe um povo que está sendo massacrado, que não tem armas para se defender, e existe um outro que é um dos mais bem armados do mundo e que todas as bombas e todos os mísseis vêm dos Estados Unidos, assim, a rodo, né? E aí, quando a gente vê as pessoas buscando comida, e isso está na TV, buscando comida e sendo metralhadas buscando comida, quando, como foi dito agora alguns dias atrás, em torno de 15 pessoas estão morrendo por dia de fome na Palestina. Isso é uma chacina, isso é um genocídio. E aí, o filho do Trump, por exemplo, afirmou lá, não, depois que livrar todos os palestinos aqui, dá para fazer um belo resort aqui na beira do mar Mediterrâneo. Ou seja, isso chega a ser uma piada. E aí tem relatos, e os relatos são importantes porque senão fica muito longe da realidade. Por exemplo, né, vai um senhor procurar ver se acha alguns dos seus num edifício que foi bombardeado. E aí ele vai lá e acha um brinquedinho do seu neto. Ou seja, seu neto morreu. Aí tem um relato de um ministro da Cultura da Cisjordânia que esteve lá por 90 dias e escreveu um livro sobre isso, né? Quero estar acordado quando morrer, né? Ou seja, quando a bomba cair em cima dele, não quer estar dormindo, né? E ele afirma que foram lá visitar um parente, né, que a casa foi bombardeada. E aí, de todos os parentes dele, só sobrou uma única pessoa, que era uma filha ou neta, e que perdeu as duas pernas, e era uma grande expectativa das artes da Palestina. Então, isso acontece lá. Isso acontece lá. Ou seja, um socorrista, né, que perdeu outro amigo socorrista, todos os dias tem dor nas famílias. Isso é uma questão de humanidade. Eu acho isso um absurdo. Portanto, eu falei sobre isso, vou falar de novo, né? Assim como também, agora voltando para o Brasil, na questão dos juros, nós estamos preparando lá no gabinete um pronunciamento de peso, talvez até num expediente nobre, de 30 minutos, para mostrar como isso influencia os negócios de Santa Maria, para que as pessoas percebam, né, como Santa Maria, inserida no país, sofre disso. Então, eu jamais vou deixar de repercutir as questões estaduais, nacionais e no mundo que são importantes. Essa é uma característica minha, a compreensão que eu tenho das coisas.
Vereador, de forma breve, gostaria que o senhor retomasse um assunto também que o senhor volta e meia traz para a tribuna, que é a taxação das grandes fortunas. Qual a importância disso para a economia do Brasil? Na verdade, eu nunca falo sobre isso exatamente, né? Taxação das grandes fortunas. A questão dos juros é mais importante, porque 43% do orçamento geral da União vai para os bancos. Ou seja, é como se eu tivesse um salário de R$ 4.000 e eu desse praticamente R$ 2.000 para o agiota, para quem eu devo todos os meses, e o resto que fique com a minha família. É isso que está acontecendo no Brasil, né? A taxação das grandes fortunas ela não vai resolver o problema. O problema é que a dívida interna já está em trilhões e trilhões, né? E no último ano saiu praticamente 1 trilhão de recursos nossos, do nosso trabalho, para quem só suga o trabalho dos outros, que é o sistema financeiro. Então, essa é uma questão importante, mas também existem algumas coisas que nós estamos abordando aqui, da nossa Casa Legislativa. Eu considero que o Parlamento não pode ser jamais uma sucursal do Poder Executivo. E nós, atualmente, estamos sendo uma sucursal do Poder Executivo. Está tudo sendo feito para passar goela abaixo muitas coisas do Executivo aqui, sem a discussão devida. E os vereadores, eles têm que manter essa independência. Essa é a sua função. Eu aprendi, na época, com Adi Forjarini, que foi presidente no meu primeiro mandato, ele virou um bicho quando o prefeito, que era do partido dele, tentou passar por cima das questões da Câmara. É isso que tem que ser. E aí, inclusive, uma das coisas fundamentais é que haja democracia entre os vereadores. E, atualmente, temos, inclusive, uma mudança no regimento interno sendo proposta. Nós temos que ter possibilidade de ter recurso à decisão da Comissão de Justiça, né? Porque a Comissão de Justiça é aquela que, quando derrota um projeto, ele vai para o limbo. Mas lá são 7 e vereadores são 21. Então, nós temos que ter a possibilidade de ter um recurso para que os 21 opinem, que pode mudar a posição, né? E, às vezes, lá, por 4-3, o projeto é derrotado, mas os outros 3 têm os seus argumentos. E aí existe alguma confusão no regimento interno que a gente não pode, por exemplo, permitir que o recurso não seja votado antes do projeto. Isso tem acontecido, né? E aí isso também demonstra uma certa submissão ao Poder Executivo, que geralmente vem com regimes de urgência. E temos outros projetos. A Norma Mesch, que foi secretária de Turismo, sempre falava que Santa Maria pode ser a capital gaúcha das carnes nobres e das cervejas artesanais. E aí temos um projeto aí que vai entrar em andamento também, que se chama Gastro Business, né? Que é um festival gastronômico em Santa Maria, justamente para explorar essa veia de Santa Maria. Assim como temos um outro projeto que Vereador, se me permite, eu gostaria de voltar na questão que o senhor trouxe, e depois a gente entra nos projetos. Essa questão que o senhor coloca vamos dizer assim, da questão da mesa diretora, né, estar muito alinhada com o Poder Executivo, afinal são os mesmos partidos, né? O PSDB tem o direito de estar alinhada. Exato. Ok. Mas assim, isso está acontecendo porque não há uma paridade na mesa, ou seja, vou explicar para quem está nos assistindo. No início do ano, não houve número de parlamentares suficientes para se inscrever em 2 chapas, né? O que acontece é que foi uma chapa só inscrita e essa chapa permaneceu comandando a mesa diretora, comandando, então, a Câmara de Vereadores. Geralmente, o que acontece quando 2 chapas são inscritas, essas chapas são mescladas, mesmo que a que venceu tem representantes da outra chapa, e isso possibilita o contraditório, digamos assim. O senhor acredita que é por aí? Como é que está se articulando, né? Como é que a oposição está se articulando para o ano que vem para que isso não aconteça? Isso é uma coisa completamente indefinida agora, né? Nós precisamos ver o que os vereadores eles estão sentindo em relação a isso que eu falei, né? De termos um parlamento mais independente e de termos uma mesa diretora mais mesclada. Mas nós precisamos de 7 vereadores para montar uma chapa. E, no caso desse ano, a gente tinha 6. Então, como só tem 6, não tem o direito, pelas regras atuais, de estar
na mesa diretora. E seria muito importante, inclusive para os da situação, que houvesse alguém com contraditório na reunião da mesa diretora. E a Assembleia Legislativa faz um acordo de 4 anos, né? Então, a maioria e a minoria têm espaço para serem o presidente, né? Por exemplo, o Valdeci de Oliveira, ele foi presidente da Assembleia, mas o partido dele e a posição política dele jamais foi maioria. Então, nós precisamos tornar o ambiente da Câmara também mais democrático. Acontece que parece que sempre é uma disputa, uma ganância pela mesa diretora. As coisas, em função das quais isso acontece, precisam ser ditas, mas não aqui. Certo. Então, isso passa por uma mudança do regimento, como o senhor colocou, que já tem algumas proposições aí para apresentar. Inclusive dessas mudanças regimentais. Porque o regimento ele tem que ser composto de coisas mais pétreas, mais perenes, e não de casuísmos ocasionais, que para aquela situação foi legal, mas depois a resposta vem, né? O Beto São Pedro, que foi da imprensa aqui da Câmara de Vereadores, foi um ex-vereador, ele sempre dizia o seguinte: o mesmo risco que corre o pau, a árvore, corre o machado. O machado pode se quebrar, né? Então, a gente não tem que fazer iniciativas que possam redundar em nós depois, né? Na verdade, isso aqui tem que ser uma casa em que todos tenham o mesmo direito. Vereador, agora sim vamos entrar nos seus projetos. O senhor é um parlamentar que se caracteriza por não apresentar muitos projetos de lei. Em outras entrevistas o senhor falou, explicou sobre isso, né? Que a importância da fiscalização das leis que já existem, né? Que isso Sim. o senhor vem desempenhando há bastante tempo. Agora o senhor traz um projeto que é o Institui o Gastrobusiness, é Sim. isso, né? Como no calendário oficial, né? O que isso significa, então, o senhor estava explicando anteriormente, que seria para estimular também o turismo da região? Sim, sim. Veja bem, né, quando a professora Norma pensou nisso, ela pensou na potencialidade disso atrair pessoas que venham para Santa Maria para comer, para tomar uma cerveja artesanal, né? A professora Norma, ele esteve junto com uma grande equipe que transformou o Gramado e Canela no que é hoje. Quer dizer, tem visão, né? E na medida em que isso acontece, daqui a pouco não. Eu não preciso mais ir lá para o Uruguai, para a Argentina, para comer aqueles filés lá. Isso pode ser feito aqui. Isso atrai pessoas para cá, né? Porque, como a professora Norma sempre dizia, né, turismo bom é turismo que deixa dinheiro. É muito ruim não deixar dinheiro, né? Não é para isso que existe. Então, essa é uma questão importante, mas a questão das bets também é importante. Sim, vamos chegar lá, vereador. Essa questão das bets também eu não sei quanto tempo me resta, muito, então. Fique tranquilo. Achei muito inovador da sua parte trazer esse projeto, né? É um projeto que, vou pegar aqui minha colinha. Institui a campanha de conscientização sobre os riscos dos vícios associados a jogos de azar e apostas online no município, né? As bets. Então, que está cada vez mais em alta, né? Muitas pessoas têm jogado e têm apostado, enfim. E cada vez mais, com mais ansiedade. Exatamente. Então, por que o senhor propõe esse projeto? Porque essa é uma iniciativa que vários parlamentares no país têm feito, né? Porque isso realmente está passando dos limites. Eu vi menos de 10 dias atrás uma notícia lá no canal UOL, que é da Folha de São Paulo, né? Que eles perceberam que, no Brasil, muitos estudantes de escolas, universidades privadas, estão desistindo por falta de recursos e jogam muito. Tem expectativa muito de conseguir. E isso cria um vício, né? Não, da próxima vez eu consigo. Quem sabe agora eu aposto mais e eu consigo, né? E isso é uma loucura, né? Então, as pessoas precisam ter instruções de que isso pode ser feito, mas comedidamente, e não como um vício dessa forma que leva muita gente a situações terríveis. E aí, os jogos, tem os bets, aí, coisa e tal. No futebol a gente tem visto, inclusive, né? O cara provoca uma expulsão porque é interessante, né?
para a gente ganhar dinheiro. Aí tu vai ver lá, as pessoas que sabiam que ele ia ser expulso ganham muito dinheiro, né? Então, esse tipo de coisa precisa ter uma instrução pública, uma normativa pública para instruir as pessoas. Nós temos que ter uma campanha contra isso. E isso faz bem às pessoas, porque o vício nisso é terrível. A gente não para nunca. E essa questão passa pela saúde mental também, né, vereador? Né? Porque, bom, quando eu entro numa compulsão, é porque algo não vai bem. A compulsão, por exemplo, também é nas mensagens do WhatsApp no celular. Existem pessoas que acordam lá às 3 da manhã para ver se tem mensagem para ser respondida. Ou seja, isto cria uma certa prisão. A pessoa foi sequestrada por isso. E isso não pode ser nesse ponto. Eu já disse muitas vezes assim que essa questão da hipercomunicação é danosa, né? Porque tem muita coisa que não tem importância e o nosso cérebro não cabe tudo, né? A gente tem que deixar entrar nele as coisas que realmente são importantes. E aí eu digo o seguinte, que a vontade às vezes eu tenho de pegar o celular, largar dentro de um balde para ver as bolhazinhas subindo assim, sabe? Porque apesar de ser importante para nós, ele é terrível, né? Aí tu recebes uma mensagem, né? Eu te mandei uma mensagem. Aí tu não me respondes. Aí eu fico, responde, não vai me responder? Está de mal comigo? Ou seja, as pessoas começam é uma situação terrível, né? Nós precisamos ter mais qualidade de vida, inclusive qualidade para o nosso cérebro, e é muito ruim a gente ter esses vícios, essa compulsão. Isso faz mal para a gente. Vereador, vou avançar num outro projeto que eu acho que é importante a gente falar da questão do transporte público. O senhor tem um projeto que retira a oportunidade, digamos assim, retira a obrigatoriedade do executivo de subsidiar o transporte coletivo, né? Nesse ano foram 4 milhões, se não estou enganada, e mesmo assim a passagem ainda subiu e as condições do transporte, digamos assim, não são as melhores para o trabalhador, para as pessoas que dependem do transporte público. Na verdade, a maior polêmica, e se não me engano foi naquela sessão que a gente foi até às 6 da manhã, né? Nós tínhamos uma emenda que foi, que inclusive foi derrotada na Comissão de Justiça, né? E que impedia, né, que o Executivo pudesse ter franquia para ir mandando dinheiro sem a nossa aprovação. Nós aprovamos aqueles 4 milhões, mas ficou livre para o Executivo ir aprovando mais, e mandando mais sem a nossa aprovação, né? Ou seja, aí nós perdemos o nosso papel, né? E, além disso, é importante ressaltar que, ao longo do tempo, a gente vem fazendo emendas, inclusive, ao orçamento, de que as linhas de ônibus desativadas na pandemia, elas sejam retomadas para que a população tivesse mais acesso ao transporte. Quer dizer, daqui a pouco tu tem que caminhar às 6 da manhã, a 2 quilômetros para uma parada de ônibus, e é uma pessoa, uma senhora que tem que fazer isso, que corre risco, né? E que o dinheiro seria condicionado a que as empresas retomassem essa questão. Assim como, na época, também nós ficamos assim muito indignados com o fato das empresas de transporte coletivo terem colocado na rua praticamente todos os cobradores, né? Uma economia para a gente ficar melhor, ou seja, isso não faz sentido, né? Existem momentos de crise econômica que nós vivemos que fazer isso é terrível. São empregos a menos que nós temos. Então, o fato de nós termos alcançado os 4 milhões, e talvez agora o Executivo não alcance mais, porque está mal de dinheiro. Todos nós sabemos que entramos com déficit orçamentário, né? Faça com que a passagem vá subindo e subindo, subindo. Então, aqueles 4 milhões, que pode ser uma coisa importante para manter o equilíbrio do sistema, para não fechar o sistema, porque aí, se acabar com o sistema, o que vai acontecer? A prefeitura vai ter que assumir o transporte. Hoje é uma concessão. Então, essa é uma questão fundamental e, na medida em que a passagem vai subindo,
para ser proporcionalmente a passagem mais cara do Rio Grande do Sul, né? Na medida que ela vai subindo, tem mais pessoas caminhando a pé, vindo a pé de longe para trabalhar, levantando mais cedo, diminuindo a sua qualidade de vida. E nós precisamos resolver isso. Essa é uma questão fundamental. E talvez já esteja mais do que na hora, na pauta do dia, da gente ter uma nova seleção no transporte coletivo, né? Para que haja uma nova concorrência e possa oferecer mais e melhor. Nessa questão do transporte coletivo, eu sempre defendo o seguinte: nenhum município do Estado vai poder manter um transporte adequado, uma vez que as coisas do transporte coletivo, me fugiu o termo agora, os pneus, por exemplo, o combustível para as empresas de transporte coletivo, uma série de coisas, poderia vir de um subsídio federal para o transporte. Eles vão ter o combustível mais barato, eles vão ter pneus mais baratos, vão ter uma série de coisas que entram nessa questão, subsidiado pelo governo federal. É a única maneira de resolver isso. E isso eu digo desde o tempo que eu estava na universidade no movimento estudantil. Mas isso nunca foi feito. Mas essa é a única alternativa. Então, essa é uma questão explosiva e nós precisamos ter uma nova licitação, sem dúvida nenhuma. Vereador, o senhor faz parte de uma frente parlamentar em defesa do serviço público. E aí, puxei esse assunto porque o senhor falou do déficit orçamentário do município, que isso também impacta na previdência dos servidores, é tudo uma questão em série. Como é que o senhor vê essa possível reforma da Previdência que está para chegar na Câmara? Qual a importância do servidor público nesse contexto? Essa possível reforma da Previdência, mais uma vez, demonstrou a falta de democracia interna no Parlamento. Não seria lógico que fossem 2 da situação e um vereador da oposição na equipe lá que a Prefeitura chamou? Não. Foi o presidente da Comissão de Justiça, o presidente da Comissão de Finanças, que casualmente são os 3 da situação. Ora, né, nós não somos trouxas, né? Isto é um poder legislativo submisso ao poder executivo. E nessa questão, ela é a questão fundamental, mas eu considero assim, que o furo da bala aí é o fato da terceirização do serviço público, né? Ou seja, se o executivo contrata serviços, né, e não chama as pessoas que são concursadas, os concursados pagarão a previdência. Os terceirizados não pagam. Então, hoje nós temos 1,5 servidor público de Santa Maria para 1 aposentado. Ou seja, essa proporção ela é a morte. Isso não vai muito longe, né? Então, nós precisamos acertar algumas coisas aí. Nós votamos recentemente um projeto em que houve uma certa mudança. Então, a metade do que se deposita todo ano vai para pagar a Previdência, né? Antes, aquilo era o que foi depositado agora só será pago na Previdência daí a 5 anos, para montar um caixa melhor, né? Mas isso não resistiu. E aí, pelo fato, possivelmente, do Executivo também não ter colocado a sua parte. Então, isso é uma questão muito aflitiva. Existem milhares de pessoas que dependem disso em Santa Maria. Vereador, estamos acabando o nosso programa, teríamos muitas outras pautas para tratar com o senhor, mas nós queremos saber quais são os planos para o vereador Werner, na verdade, até o fim do ano, aí, que pautas o senhor pretende desenvolver, projetos, enfim. Como eu disse, assim, a gente tem se reunido semanalmente no gabinete, discutindo questões importantes no gabinete, porque nós consideramos importante o crescimento de todos os assessores, né? Os assessores no nosso gabinete são para contribuir, não são para obedecer, né? Então, nós estamos discutindo muitas questões de fundo para Santa Maria, né? Uma das questões que eu já falei antes, que nós queremos analisar, como os negócios de Santa Maria estão ruindo e como nós estamos sendo invadidos por iniciativas cada vez que não são de Santa Maria, que mandam o que lucram aqui para fora de Santa Maria. Então, essa análise é uma análise importante. E aí, por exemplo, assim, eu compro remédio na farmácia, nós compramos remédios na farmácia, mas as farmácias de Santa Maria praticamente não existem mais. E nós tínhamos muitas farmácias locais, fecharam.
Ou seja, o que nós podemos fazer para impedir que essas pequenas permaneçam, né? Será que isso é uma coisa inexorável do período que a gente está vivendo, que a gente não pode fazer nada? Então, nós estamos procurando assim estudar a questão de Santa Maria para contribuir nas grandes questões e de tornar Santa Maria uma cidade muito mais pujante do que é. Obrigada, vereadora. É sempre um prazer conversar com o senhor, né? Uma aula aqui, um parlamentar experiente que contribui muito aqui para Santa Maria. Obrigada, vereador. Importante estar aqui na tela da cidadania. É isso aí. Esse foi o programa com o vereador Werner Hempel, do PCdoB. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.